Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, Adriana, Oi, boa noite. boa noite, que bom, vocês estão aí de novo. Com Quanto tempo, hein? certeza. Ficamos uma semana sem, né? Pois é, né? Cá Às estamos vezes, novamente. às vezes acontece, mas não vamos deixar, né? Acontecer com frequência, né? Tem que pular. É, não vamos Sentiu falta, deixar, Adriana? não vamos deixar amornar, não podemos ser mornos, né? Muito bem, muito bem. Tem que estar com isso aqui sempre na mão, porque a Bíblia é uma espada, né? Para ser usada, para a gente poder se defender das trevas, das coisas que envolvem este mundo tenebroso e cheio de tantas Sim, coisas desagradáveis, né? sim. Eu vou fazer uma oração, Adriana, aproveitando a sua pontualidade. Marlene Osório, acho que está lá no Rio Grande do Sul, mas é isso mesmo, Marlene? Mas bate. A Marlene está aí com o microfone fechadinho, mas ela é lá do Rio Grande do Sul, está lá. A Lucia aqui. Vamos começar, então, com quem já está presente, e à medida que as pessoas vão chegando, eu vou abrindo aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para estudar a palavra dele nessa noite. Assim como a gente está mesmo, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque mais uma semana começou, e vemos, ó Deus, o turbilhão que é esse mundo, em tantas esferas, política, financeira, social, como que as pessoas estão agitadas, em desequilíbrio, ó Pai. Mas ainda assim nós vemos o Teu amor por nós, através da Tua palavra, de pessoas que procuram estudar e entender a Tua palavra, que o Teu Espírito continue na terra, ó Pai, influenciando a todos nós, da maneira abençoada e positiva, como sempre tem feito. Vamos agora, Senhor, abrir a Tua palavra e pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos mais um capítulo, mais uma parte deste livro que é uma revelação de Jesus Cristo. E é no nome dele que fazemos essa oração e já agradecemos. Em Jesus, amém. 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 Vamos lá. Então, nós estudamos aí vários capítulos e chegamos agora no capítulo 6, que tratam dos selos, ou 7 selos do Apocalipse. O que seriam esses 7 selos, né? Na cena última, que estudamos o capítulo 5, o que nós tínhamos lá no nosso cenário? Lembra? Existia um tribunal, um trono. Olá, Marlene, tudo bem? E nós tínhamos ali um livro selado que ninguém podia abrir, não é verdade? E João começou a chorar. E a palavra choro ali no grego não é um choro, como é que vamos dizer assim? A palavra choro ali é um choro descompensado. Sabe quando alguém chora copiosamente por não ver uma solução? Um desespero? E o porquê João chorava desse jeito, né? No capítulo 5? Só para a gente relembrar. Ele está vendo que ninguém podia abrir aquele livro. Então, o que era aquele livro selado? Aquele livro selado dá a entender, pelo enredo do que nós estudamos, que ali envolvia a salvação da humanidade. E se ninguém podia abrir, então a humanidade estaria perdida. E aí vem o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, né, como diz João Batista, e ele pega o livro e tira os selos. E ele é digno, diz ali o capítulo 5, e nós vemos aquela linguagem maravilhosa mostrando um cenário onde Jesus Cristo pagou toda a culpa e agora ele é novamente o tutor da humanidade, porque ele pagou, ele quitou a dívida, né? Ele é o remidor, o resgatador, como estudamos na lição passada. Ele nos resgatou, pagou o preço e agora ele reaveu, né? Foi reavida a propriedade cósmica chamada planeta Terra,
humanidade para as mãos do Criador, Jesus Cristo. Então, nós estudamos ali que isso foi consumado na cruz. E agora começa uma nova história. E aí temos que entender que a profecia, ou as profecias no livro do Apocalipse, elas não são sucessivas, elas são contínuas e progressivas. O que significa isso? Não é uma coisa que vai mudar agora a visão, não. Vai complementar aquilo que já foi apresentado com um olhar um pouco diferente. Então, nós vimos as 7 igrejas, e quando estudamos as 7 igrejas nada mais é do que 7 cartas que foram escritas por Cristo, revelando o comportamento do povo de Deus ao longo da história cristã até a segunda vinda dele. Então, as 7 cartas, ou as 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, elas tratam de questões internas, do coração do crente que estaria vivendo aqui. Os 7 selos, ele vai dar continuidade a essa abordagem, a esses 7 períodos, mas ampliando a nossa visão, não a questões internas, mas a questões externas. Ou como o povo estaria sofrendo ou tendo que enfrentar questões ao redor de si. Ok? Então, você pode resumir assim, são vários blocos, né? Nós vamos estudar, assim como estudamos as igrejas, vamos estudar agora os selos. Os selos são rápidos, porque o capítulo 6 possui apenas 17 versículos, então vai ser bem dinâmico, vai dar para entender rapidinho, mas nós vamos estudar também futuramente, não hoje, as trombetas. Então, 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas tratam dos períodos da história da igreja cristã, mas com uma abordagem diferente, com um algo mais, ok? Os selos vão tratar agora da dignidade da mensagem de Cristo, a mensagem evangélica, e vai mostrar a luta que vai sendo travada contra o reino de Cristo, o reino que ele reaveu com a sua dignidade, com o seu sangue, ok? E esse reino agora que já foi estabelecido, que já é chegado, até a sua vinda, segunda vinda, onde será consumado os juízos, todos os juízos. Então, vamos ao capítulo 6 e vamos agora mergulhar no capítulo 6, no verso 1. E eu vou pedir, por favor, aí para a Adriana. Adriana, pode ler o verso 1 para a gente? Sim, vamos lá. Vamos lá. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como voz de trovão, vem e vê. Olha só que interessante. Aqui agora a gente percebe que ele está falando, vem e vê os anjos, os 4 seres viventes, já estudamos sobre isso, né? São os seres que tomam as formas simbólicas dos 4 animais. Lembra que nós lemos lá o leão, o boi, a águia, o homem? São os 4 seres viventes, que está lá em Ezequiel também, capítulo 1, fala desses seres viventes, que nada mais é do que vários e vários e vários anjos, de maneira coreográfica, louvando e adorando a Deus. E agora, como João está sendo arrebatado em visão, ele fala, vem, João, agora você vai ver os 7 selos que estão sendo abertos, né, para que você compreenda um pouco mais esse assunto e registre isso para as pessoas que haverão de vir e conhecer. Em Apocalipse 6, vai continuar a cena dos capítulos 4 e 5, tá? Que descreve Cristo como digno de abrir o livro selado, ok? Por sua vida e morte vitoriosas. Então a gente tem que ter isso em mente. O que ele venceu? Ele recuperou o que Adão perdeu, ok? Então Adão perdeu o quê? A escritura da terra. No passado, só para a gente entender, como que eram feitos os documentos comprobatórios de propriedade, de terra, de bens, de posses. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu separei aqui, até para vocês poderem ter uma visão mais adequada. Eu separei em outro estudo
que eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Consegue visualizar aí esse rolo com 7 selos aí? Então, era um documento mais ou menos assim, ó. E, normalmente, esse pergaminho, esse rolo, ou esse livro selado, porque isso daqui era um livro no passado, nos tempos de João, o livro não era como a gente tem hoje, com páginas e capa que você abre. Ele era um documento, um conteúdo escrito, era feito assim, ok? E dessa maneira que se abria, então, um livro para poder ler, para poder estudar, e também para poder confirmar, no caso, a posse ou a propriedade de alguém, entendeu? Então, deixa eu só mandar aqui um link para o pessoal que está pedindo aqui, me permita aqui rapidinho. Então, pronto. Aí você viu essa imagem, e os 7 selos, eles vão ser abertos por Cristo, porque ele é digno e ele tem o poder para poder abrir os selos, né? Então, quando ele fala, vem e vê, ele está falando, agora você vai ver aquele que tem a dignidade de tomar a terra novamente, porque Adão perdeu ela por causa do pecado, e agora Jesus reaveu ela por causa do seu sacrifício pelo pecador. E aí agora ele começa abrindo o primeiro selo. Mas os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros. Você vai perceber isso, que são cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Em ordem, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. E nós vamos entender isso daí de uma maneira mais detida e mais acurada. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ler o verso 2. Eu vou pedir a Marlene, está com o microfone aberto, Marlene? Aí. Pode ler o verso 2, Marlene, por favor, se você puder. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Pode ler o 3 também, minha irmã. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Aí. Então, o primeiro selo foi o quê? Ele viu um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. O que é esse cavalo branco? Vocês vão ver mais 3 cavalos. O que é o cavalo na profecia? O que simboliza o cavalo? Né? O cavalo não é símbolo de força, porque o boi é mais forte que um cavalo. O cavalo não é símbolo de poder, porque a realeza sempre é simbolizada pelo leão. O cavalo é símbolo de conquista, de velocidade, de avanço. E você vai ver na Bíblia alguns textos que reforçam essa ideia dos cavalos, né? Como um animal que traz a velocidade para que o exército alcance, para que se chegue rápido. E esse cavalo branco, ele tem uma característica. O seu cavaleiro tinha um arco e uma foice. Ele foi-lhe dado uma coroa. A palavra coroa aqui, se você for no original grego, a palavra coroa é Stéphanos. A coroa Stéphanos não é a coroa diadema, que tem no grego também. É uma coroa de vitorioso. Não é uma coroa só de rei, mas é um rei que venceu. E é interessante que se você vai olhar aqui, por exemplo, em Apocalipse 6, que a gente leu agora, se você vai lá e lê em outros textos, por exemplo, Levítico 26, do verso 21 a 26, você vai ver ali que existem
uma expressão do profeta falando sobre fome, pestes, guerras, assim como vai falar nesses cavalos que vocês vão ler aqui daqui para frente. Então, quer dizer, vai enfrentar várias dificuldades, mas vai vencer. E sempre é figura com cavalos. Em Mateus 24, do verso 1 ao 14, Jesus fala que antes da vinda dele haverá fomes, pestes, guerras, mas que vai vencer, porque o evangelho do reino será pregado a todo tribo, povo, língua, nação, então virá o fim com vitória. Então fica muito claro, para nós que estudamos até agora, que esse cavalo branco, ele representa os primórdios, o primeiro momento da igreja cristã. A abertura do selo se refere ao quê? A pregação do evangelho e, no caso, ao longo do que nós vamos estudar, as consequências de rejeitá-lo. Quem é o cavaleiro branco que saiu para vencer com a coroa? Olha que coisa interessante. Se você for, lembra para o capítulo 2 de Apocalipse. Dá uma lidinha aí, encontra aí para mim. Capítulo 2. Olha o que Jesus falou no capítulo 2, no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Opa! Ó a coroa aí. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Então, quem é esse cavaleiro ou esse cavalo branco? É o próprio evangelho de Jesus Cristo, avançando. Sim. Então, a cena do primeiro selo... Obrigado, Carla. De nada. A cena do primeiro selo descreve o quê? A propagação do evangelho que iniciou poderosamente, com velocidade, no Pentecostes, pela qual Cristo ali começou a expandir o seu reino através dos apóstolos e dos primeiros cristãos que agora estavam empoderados pelo Espírito Santo e podiam avançar com o reino de Deus na terra. Vocês conseguem entender isso, gente? Tá claro? Sim. Então, Jackson, seria um símbolo da vitória do evangelho lá no primeiro século, então. isso, perfeito. O cristianismo primitivo, que nasceu após a morte de Jesus na cruz, ressurreição de Jesus na cruz. João era um discípulo que viu Jesus, ouviu Jesus. Queridos, eu vi um depoimento hoje que eu achei incrível, o menino falando, menino jovem, dando num podcast, dizendo assim, por que você acredita em Jesus? Mas não tem como não acreditar. Um menino jovem ainda, tem uns 20 e poucos anos, dizendo o seguinte, como não acreditar? O evangelho de Jesus Cristo chegou até nós de uma forma fenomenal, porque Jesus é um fato. Ele veio, morreu, ressuscitou. E qual é o fato? Me prova o fato, disse o interlocutor. O fato é o seguinte, como que uma pessoa morre, né? E ela é uma impostora, e um monte de outras pessoas vão morrer por ela. Todo mundo vai sustentar uma mentira e morrer perseguido, queimado, crucificado de ponta cabeça, que nem Pedro, né? E seria impossível, é óbvio. Todos eles ou eram loucos ou todos eles eram mentirosos. Nenhuma dessas hipóteses bate, porque todos eles morreram por algo real, que eles realmente viram, presenciaram, né? Então, o evangelho foi tão poderoso que depois dessa aceitação, os primeiros cristãos estiveram dispostos a morrer. E Jesus fala ali, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Agora, em Apocalipse capítulo 6, ele fala o quê? Um cavalo branco, um cavaleiro que tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Havia e ainda há muitos territórios para serem conquistados, muitas pessoas, né, também, para se tornarem seguidores de Jesus, até que a vitória final seja alcançada com a vinda de Cristo em glória. Mas, a priori, profeticamente, a cena do primeiro selo, que você viu aqui no cavalo branco,
corresponde à mensagem para a igreja de Éfeso, lembra? Sim, sim. A igreja de Éfeso, porque descreve o período apostólico do primeiro século, durante o qual o evangelho começou a se espalhar rapidamente em todo o mundo. Olha o que está em Colossenses, capítulo 1, verso 23. Colossenses, capítulo 1, verso 23. Quem encontrou aí pode ler para a gente. Olha o que Paulo disse, Colossenses, capítulo 1, verso 23. Verso 23. Colossenses 1. Colossenses o quê, Jackson? Capítulo 1, verso 23. Ah, eu achei aqui. Posso ler? Vai lá, André, ou Amanda. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o que Paulo chegou a dizer na época dele. Paulo chegou a dizer na época dele que ele se tornou ministro de um evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ou seja, o evangelho foi até os confins da terra, desde os discípulos, os apóstolos, até Paulo, né? Então, realmente o evangelho, esse texto que nós lemos do 2, o seu cavaleiro tinha um arco e foi dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer, realmente se cumpriu, né? Agora, olha interessante, quem é que está abrindo os selos, queridos? Não é Jesus? Sim. Jesus, são mais de 70 nomes dados a Jesus no livro de Apocalipse. E aí, olha só, leia o verso 2 agora, perdão, verso 3 de Apocalipse 6. Quem pode ler? 3. 3 é o segundo selo, né? Isso. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Esse é o verso 3, né? Isso, pode ler o 4, o 3, beleza. Ele ouviu o segundo ser vivente, vem. E então saiu, lê o 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Olha só. Uau! Aqui, uau, né? E aí? Agora é um cavalo vermelho. Note, quando você vê esses 4 primeiros cavalos, você está entendendo um evangelho, uma mensagem saindo. Ele sai forte, com alta velocidade, conquistando até os confins da terra, como lemos aqui Colossenses, quando Paulo fala que todo mundo debaixo da terra estava conhecendo o evangelho. Agora, com essa questão, o segundo selo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o segundo selo, ele descreve o quê? Ele descreve as consequências da rejeição ao evangelho, iniciada no segundo século. O que eu estou querendo dizer? Enquanto Cristo travava uma guerra espiritual por meio da pregação do evangelho, as forças do mal apresentavam uma forte resistência. Isso resultou em o quê? Perseguição. Sangue sendo derramado. Afinal, o vermelho é cor de sangue. O cavaleiro tinha uma grande espada, não é isso que foi lido aí? Sim. Lhe foi permitido tirar a paz da terra. Mas como é que se tira a paz da terra? Né? Com guerra? Com guerra, com perseguição, com morte, com, né, coerção. E Roma perseguindo, então, os cristãos de fé. olha só, Carla, você tá afinada, hein? Eu tenho estudado. Parabéns, Carlinha. Olha só, o cristianismo apostólico, ele vai e começa a pregar para o mundo todo. Quem é que dominava o mundo na época? Roma. Roma.
E agora, o que acontece? Roma e os pagãos, que não eram cristãos, começam a perseguir os cristãos. Mateus 24, verso 6, vai dizer assim, ó, Jesus falou na época dele. Ele estava vivo, presente naquele momento, e ele disse para os discípulos, olha, certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essa mensagem de Jesus em Mateus 24, 6, era para os seus conterrâneos de sua época, judeus que se tornaram cristãos. Então, o que a Carla se ligou aqui, eu sei que a maioria também, o cavalo vermelho, ele quer dizer que agora haveria uma resistência, as forças do mal resistiriam e fariam de tudo para perseguir cristãos. E aí nós temos, né, uma matança, porque o cavaleiro não foi... Olha só, o cavaleiro não é responsável pela matança. Em vez disso, quando ele tirou a paz da terra, como resultado, ocorreu o quê? Inevitavelmente a perseguição. Então, a gente tem que entender que o evangelho está tratando do evangelho e da velocidade com que o evangelho vem sendo levado para o mundo, para alcançar a humanidade para a salvação. Branco, com forte, com velocidade, com arco, com uma coroa, ninguém estava impedindo. De repente, agora o Império Romano traz forças para barrar o cristianismo. Vamos continuar lendo? Eu vou pedir agora para... Jackson, pode só falar, uma Carla. coisa. Esse foi o período, é porque eu tenho estudado isso, alguma coisa assim, né? Esse foi o período lá da igreja de Esmirna, não é? Isso, a igreja de Esmirna, e aí você vai entender que esse período ele vai ser ali em torno do ano, depois do primeiro século, né, 101, ano 101 da nossa era, até mais ou menos ali 313. Eu não queria que vocês marcassem exatamente cada, porque isso são períodos estimados, tá? A profecia, quando é profecia de tempo, aí a Bíblia mesmo fala, haverá um tempo e tempos, haverá tardes e manhãs, e aí essa profecia de tempo ela é calculada matematicamente, nós vamos estudar isso quando chegarmos em Apocalipse capítulo 11, 12, 13, aí você vai entender as profecias de tempo, mas a priori, Jesus está falando para a gente de algo, nós estamos lendo algo que já aconteceu. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença de profecia e de história? No pensamento bíblico, tá? Calma aí, não estou falando de história no sentido da faculdade, da escola, não. No sentido bíblico, a mentalidade do profeta ou do escritor bíblico, qual é a diferença entre profecia e história? Profecia é a história de Deus contada antes de acontecer. Então, quando Jesus escreveu isso daqui para os discípulos e para quem estava ali recebendo, nada tinha acontecido. História é o quê? É a profecia de Deus revelar. História é a profecia de Deus cumprida, quando já aconteceu. Então, para nós estamos estudando profecias que já aconteceram. Mas nós vamos chegar lá na frente em coisas que não aconteceram, mas a nossa mente vai estar aberta para entender, porque nós compreendemos o passado, o sentido e o símbolo dentro da própria Bíblia. Ok? Então, ninguém aqui vai falar que teve um sonho e que Deus revelou. Não, por favor. Não que eu não acredite, ok? Mas quando estamos estudando a Bíblia, nós temos que respeitar a revelação, a interpretação primária, que a Bíblia se interpreta. Então, aqui nós vemos um cavaleiro vermelho, um cavalo vermelho. Agora vamos para um terceiro cavalo. Então, eu queria que agora fosse lido o verso 5. Pode ser, Amanda, você lê o verso 5 para a gente e o verso 6. Pode ser, Jackson. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo:
1 medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem. Nós temos várias figuras aqui. Temos que ir com calma, tá? O cavaleiro do cavalo preto, ele possuía, pelo que a Amanda leu, uma balança, que normalmente era usada nos tempos bíblicos para pesar alimentos. Ok? Aquilo que nos sustenta, nos dá força e energia. E ele faz um anúncio. Qual é o anúncio que é feito? 1 medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Não é isso aí que ela leu? E aí, o que é um denário? Porque se a pessoa não entende o que é denário, né, Adriana? A pessoa não entende a hermenêutica, vai entender a interpretação da legislação, André? Não dá. Então, existe uma lei. Essa lei tem que ter uma interpretação. Qual é a hermenêutica? Tem que entender o sentido, a etimologia, o que significa aquilo. E denário, eu vou pedir para a Dailma explicar o que é denário. Pode ser, a Dailma? Eu sei que você está aí, ó. Ela ajuda, ela dá estudos lá, né? Eu estive com ela e foi uma benção. E agora ela vai abrir o áudio aqui para a gente, tá, o microfone, e vai explicar para a gente o que é um denário, de forma simples, Pingo, só para o pessoal entender. Consegue abrir aí o microfone? Ó, denário. Ela está achando ali, peraí. Oi, boa noite, gente, tudo bem? O denário era uma medida, né? Assim como na Bíblia tem várias medidas diferentes das nossas, né? O denário era o salário de uma pessoa durante um dia de trabalho. Então, era uma moeda, né? Tipo uma moeda de prata romana, que era o pagamento de um dia trabalhado. E aí, quando ele fala aqui, né? Bom, aí você continua aí? Não, pode, por favor. Vamos compartilhar. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada. Aqui estava sendo, na verdade, é uma figura de linguagem, né? Que estava sendo, inclusive, cobrado o que era para ser mais barato, o que era para ser de graça, né? A gente fala de Jesus como o pão da vida, e que deveria ser de graça e agora estava sendo vendido. Aqui tem outras figuras também, como a cevada, né? Que a cevada não é trigo, mas parece um trigo. Então, tinha coisas misturadas, sendo vendidas e vendidas uma coisa por outra, né? E aí isso se aplica ao que estava acontecendo na religião na época, né? Legal. Porque se Jesus é o pão da vida, é ele que nos alimenta espiritualmente. Aí as comidas ou os alimentos, o trigo, a cevada, que está sendo vendido de maneira, vamos dizer assim, muito caro, né? Está cobrando, e outra, está em escassez, o que dá a entender, porque você está tendo que pagar muito caro por um pouquinho de comida. Olha só, essas comidas, por exemplo, o azeite, o vinho, o cereal, eram comidas... Está dando um eco aqui, Pingo, acho que é bom você tirar o seu microfone. Aí, agora melhorou. Eu vou abrir aqui para vocês Deuteronômio, vamos ver esses símbolos, essas figuras na Bíblia. Abra a Bíblia em Deuteronômio 11, verso 14. Eu vou já lendo aqui para facilitar, tá? Ou se achou aí, Adriana? Não, Jackson, é Deuteronômio o quê? Capítulo 11, verso 14. Pode ler, Jackson. Pode ler, ó. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Então, o texto aqui está dizendo o quê? Que era comum esse tipo de alimento, era o que sustentava as pessoas, e era uma comida, era um alimento que sustentava as famílias, e o que garantia a vida das pessoas para que elas, né, não padecessem. Se você pegar, por exemplo, comer pão pesando cuidadosamente o cereal, significava o quê? Grande escassez ou fome.
Levítico 26, verso 26. Olha o que está em Levítico 26, verso 26. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. João, ele está tendo visões de Deus sobre coisas que ele interpretava e entendia na Bíblia que ele tinha da época, que era o Velho Testamento. E olha, ele está falando que vou tirar o seu sustento. Quer ver outro texto? Ezequiel 4,16, tudo no Velho Testamento. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Quer dizer, Deus está exercendo juízos sobre o povo, porque o povo estava sendo desobediente ou se afastando da palavra de Deus. Quando você lê que esse terceiro cavaleiro, o cavalo preto, possui uma balança e estava pesando isso, ou seja, cobrando muito caro para o que deveria ser entregue de graça, e ainda mudando o valor das coisas. Por exemplo, trigo é muito valoroso, mas vendendo cevada como trigo. Então aí tem uma conotação aqui, Carla, só para a gente entender. Se é uma sequência, tem que ser lógica, tem que ter lógica, né? Então dá a entender que na primeira parte é o evangelho avançando do Pentecostes até o momento de perseguição, o cavalo vermelho. Agora, o cavalo vermelho era o quê? Eram os pagãos perseguindo os cristãos. Era Roma praticamente perseguindo os cristãos, né? Isso. Agora, isso vai até o ano 313. De 313 em diante, até um certo período, dá a entender que o evangelho agora, ele, e sabemos isso porque a história revela isso, o imperador Constantino, ele se torna cristão. E agora ele começa a fazer o quê? Ele começa a criar um cristianismo à moda dele. E aí o comércio, né? Um comércio. Isso. Aí temos as indulgências, Sim. Né? Temos a venda de um pedacinho do céu, essas coisas todas começam a ser a queda, a apostasia. E aí, esse cavalo, que, olha só, como que é lógico. O cavalo é branco e sai com uma velocidade enorme. Agora o cavalo é preto. Ele está totalmente sem velocidade, parado, apostasia. Perdeu. E o evangelho agora, que era para ser algo rico, farto, livre, é cobrado. Não se tinha acesso. Então, nos dias de João, um denário era um salário diário, como a Pingo falou. Era uma diária de trabalho. Imagina, um pedreiro trabalhar o dia inteiro para apenas se alimentar. Então, era muito difícil. Em circunstâncias normais, o salário diário era possível comprar todo o necessário para a família naquele dia. No entanto, uma escassez de alimentos, como diz aqui, inflacionaria muito o preço normal. Então, na cena do terceiro selo, levaria um dia inteiro de trabalho para que fosse possível comprar comida suficiente para apenas ali uma pessoa. Então, a fim de alimentar uma pequena família, vamos dizer assim, um salário, 3 medidas de cevada, um alimento mais barato inferior, utilizado pelos pobres. A cena do terceiro selo, ela indica o quê? Que outras consequências da rejeição do evangelho estavam acontecendo a partir do quarto século, à medida que a igreja ganhava ali, né, o poder político. Então a igreja começou a se politizar, o cristianismo começou a se romanizar. E agora o que acontece? Acontece essa coisa triste. Declina o evangelho, estaciona a velocidade do cavaleiro e do cavalo branco, e o evangelho se torna parasitário. Né? O cereal na Bíblia simboliza a palavra de Deus. Tá? Onde está escrito isso, Jackson? Lucas, capítulo 8, verso 11. Se você for lá, olha lá. Lucas, capítulo 8, verso 11 diz, quando Jesus explica a parábola do semeador, ele diz o quê? Este é o sentido da parábola. A semente, ou seja, o cereal, é a palavra de Deus. Lucas 8, verso 11.
Então, a rejeição do evangelho inevitavelmente resulta em fome da palavra de Deus, que se assemelha aí à escassez, uma escassez que inclusive foi profetizada pelo profeta Amós no Velho Testamento. Quer ver? Abre aí em Amós capítulo 8, verso 11 a 13. Quem encontrar, é um livrinho pequeno do Velho Testamento, tá? Amós, capítulo 8, versos 11 a 13. É importante ler isso daí, porque a conexão desses selos, ou dessas figuras do Apocalipse, elas estão todas enfronhadas no Antigo Testamento. Então, quem lê a Bíblia, o Velho Testamento, entende o que está em Apocalipse, né? Amós, capítulo 8, versos 11 a 13. Andréia, pode ler, Andréia? Pode abrir o microfone. 8, 11 a 13, né? Nossa, cadê o 11? Eu vou ter que trocar de Bíblia porque a letra tá tão pequenininha. A Andréia sofre com a letra. Oi, Georgia, seja bem-vinda. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem de sede, de água, mas fome de sede de ouvir as palavras do Senhor. Olha, os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naqueles dias, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Nossa, tá vendo? Haveria um dia... Ô Jackson, desculpa interromper, qual que é o capítulo, o livro, tudo aí? Desculpa que eu perdi. O livro, fica tranquila, o livro de Amós, tá? No Velho Testamento. Só para ajudar a Adriana aqui, Adriana, você vai para Oséias, Joel, aí você chega em Amós. Tá? Achou? É que, na verdade, eu perdi, eu queria anotar. É Amós o quê? Capítulo 8, versos de 11 a 13. Tá? Aí está essa profecia prevista no Velho Testamento e que é reforçada por Jesus Cristo aqui no Apocalipse capítulo 6, e que João sabia muito bem disso, que haveria de acontecer. O evangelho estava avançando, mas haveria um momento de fome da palavra de Deus. Vamos ler agora o verso 7, entender o quarto, o cavalo, a Leda. Tudo bem, Leda? Jackson. Sim. Hoje eu estou metida, né? Não, Carlinhos. Vamos lá. É que eu tive estudando bastante. Só que ali, né, no final que ele fala, e não danifiqueis o azeite e o vinho, né? Isso. Que se a gente pega os símbolos como eles são, o azeite seria o Espírito Santo, né? Isso. Então não vá contra o Espírito Santo, não danifique, né? O poder, esse império, essa politização, não haveria de impedir o poder do Espírito Santo e a salvação pela qual é representada o sangue de Jesus Cristo. No caso, o suco de uva puro. Que a palavra vinho ali é oinós, não é o vinho alcoolizado. Mas olha só, aqui é o seguinte, o que acontece? Mesmo havendo essa situação, ainda pessoas sinceras que quisessem acessar a palavra, ainda conseguiriam ser salvas e ter acesso ao evangelho. Ou seja, teria sim os remanescentes nessa época. E existiu, tá? Se você estudar a história dos valdenses, os albigenses e muitos cristãos que foram viver nas montanhas por causa dessas perseguições, eles eram fiéis à palavra e tinham ainda o azeite e o vinho. Tá? Eu ia pedir para a Leda ler para a gente o verso 7, Leda. 7 e verso 8, pode ser? Do capítulo 6? De Amós? Não, de Apocalipse. Nós estamos em Apocalipse capítulo 6, tá? Aí lê o verso 7 e o verso 8. Até a Leda achar ali, só para quem quiser anotar, tá? O terceiro cavalo é de 313 até o ano 538 e representa a apostasia
ou seja, o enfraquecimento dessa conquista que o evangelho tinha atingido por causa do Império Romano e da igreja se apostatando. Agora, só mais um pode falar, Dailma. comentário aí, né? Porque a gente falou que iria ter fome e sede da palavra de Deus, porque dessa época em diante, a igreja começa a suprimir a palavra de Deus, né? E a igreja começa a implantar tradições onde os dogmas da igreja não são mais centrados na Bíblia. E aí, por isso que as pessoas querem buscar a Bíblia, elas nem sabem o que tem mais na Bíblia. A partir desse momento, elas não sabem mais o que está na Bíblia, elas sabem o que o líder religioso falou e mandou, e a igreja entra aí em uma fase onde que realmente as pessoas deixam a palavra de Deus pela igreja, né? Isso. A palavra de um sacerdote, né, ou de um líder religioso, acaba se tornando, tendo mais autoridade do que a palavra de Deus, que eles já nem conheciam mais. Mas, Leda, pode ler para a gente? Qual que é o versículo que eu não escutei? Capítulo 6, você vai ler do verso 7 e o verso 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Inferno, e seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Gente do céu, olha agora, parece que a coisa vai ficando cada vez pior, né? Uhum. Cada vez pior. E agora, olha só, a cor do cavalo no quarto selo, aí ela leu que o cavalo era amarelo, mas se você for ler lá no grego, a palavra amarelo aí que foi traduzida para a língua portuguesa é chloros. E a palavra chloros é uma espécie de cor cinza pálida. Ou seja, a cor de um cadáver. Sabe a cor de um cadáver, quando você vê o cadáver ali no caixão, morto? Uhum. Então, um cadáver em decomposição fica nessa cor chloros do grego. E eles sabiam muito bem isso, porque nessa época muitas pessoas eram... Jesus mesmo, né, quando ele morreu, lá existia o Monte Caveira. Por que era o Monte Caveira, o Gólgota? Porque o corpo dos assassinos eram jogados ali e ficava estendido ao léu ali, né? Tanto é que José de Arimateia foi lá, pediu o corpo de Jesus para não ser jogado ali e sepultar ele dignamente. Então, a cor chloros, ou o nome do Cavaleiro da Morte, tem a ver com a morte mesmo, com essa questão de como que agora o evangelho se tornou. A mensagem de Jesus se tornou o quê? Pode falar, Leda, você levantou a mãozinha aí. O que é Gólgota? Você falou. Gólgota é a tradução para monte, para caveira. Tá? Ou Monte Calvário, lá no Calvário, né? O Monte Caveira, ou o Gólgota, eles chamavam assim, tá? Nome em outra língua. No caso, aqui você verifica que enquanto o nome cavaleiro era morte, e o inferno, a palavra inferno ali é Hades, no grego. E Hades é inferno, a tradução correta na Bíblia é sepultura. Por isso que gera uma confusão na mente das pessoas, achando que inferno é uma coisa e sepultura é outra, por causa de uma compreensão errada sobre a doutrina da salvação. Tá? A palavra inferno no Novo Testamento não é um lugar que fica saindo fogo, com caldeirão, com demônios, não é nada disso. A palavra inferno ela é sepultura, é lugar para onde a gente vai quando a gente morre. E aí, o lugar dos mortos o acompanhava. Então, quer dizer, o evangelho, esse cavalo que saiu com força, com velocidade, agora ele não estava só estacionado, ele estava morto e se decompondo. Essa é a palavra certa. Onde aconteceu isso? Então, vamos tornar lógico.
Cavalo branco, Pentecostes, poder, velocidade, reino de Cristo avançando aos confins da terra. Cavalo vermelho, perseguição, luta espiritual para barrar isso, usando o Império Romano para perseguir. O sangue dos cristãos se tornavam sementes, o evangelho continuava avançando. Então agora Constantino, politicamente usado pelas forças das trevas, se torna cristão e barra o cavalo, apostatando o cristianismo. E agora essa apostasia, ela faz algo pior. Antes era os romanos ou os pagãos perseguindo cristãos. Agora, pasmem, era cristãos perseguindo cristãos. Ou seja, aqueles que aceitaram a mensagem da tradição romanizada do cristianismo, agora querem acabar com aqueles que ainda queriam a verdade pura. E isso se tornou o quê? Algo deletério. O cristianismo, romanizando-se, tornou-se um instrumento espiritual deletério na Terra. E isso vai de 538 até 1517, quando vai começar uma reforma ou o início de um poder para reformar. Por que eu falei 538? Porque em 538, se vocês olharem na história, foi lá que foi dada a supremacia papal. Foi um edito, um decreto, que deu autorização para que o Papa não fosse apenas um líder religioso, mas um líder político que tinha autoridade até sobre a vida das pessoas. A partir daí, poderia queimar pessoas em praça pública, enforcar, esquartejar, tudo em nome do cristianismo. Olha isso. Então, gente... o bispo de Roma que sobe ao poder daí, né? Isso, ele sobe ao poder. Em 538, havia uma tribo, uma linha chamada os ostrogodos. Eles impediam que isso acontecesse. Existiam três: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Os vândalos e os érulos foram destruídos e ficaram essa resistência ariana ainda, de uma força cristã, eles eram cristãos também, que não queriam dar essa supremacia ao Papa. Mas aí eles vencem os ostrogodos, e aí, então, eles se tornam, a partir do edito eu tenho que verificar aqui, mas é um outro imperador, né? E aí, então, eles avançam com isso. Diocleciano. Aí eles... Isso, desculpa, é muitos nomes de história na cabeça, mas depois eu posso mostrar isso num gráfico para vocês. Então, ele se torna a suprema ou o sumo pontífice. Gente, olha isso. Sumo pontífice, ou seja, a suma ponta. Se você vai para Daniel, capítulo 7, no verso 25, você vai ver que Daniel havia profetizado que haveriam 3 pontas seriam destruídas e uma ponta pequena surgiria falando insolências, blasfêmias e querendo ser Deus na terra. E tudo isso já estava profetizado, e agora João reforça, e a gente vê nos selos isso acontecendo de uma forma simbólica, mas muito didática. Então, o Cavaleiro Amarelo, tá? Só para a gente concluir essa parte, ele faz tudo isso, né, em nome do cristianismo, e ambos, se você vai verificar aqui, ó, o nome Cavaleiro era morte, enquanto isso, o inferno, o Hades, o lugar dos mortos. Ou seja, quem que é o príncipe da morte? Né? Ele vem e traz isso. O lugar dos mortos o acompanhava. Ambos recebem autoridade sobre 1/4 da terra para destruir as pessoas pela espada, que foi o que foi lido. Fomes, pragas e feras selvagens. Se você ler Mateus 24, você vê que Jesus haveria falado que haveria fomes, pragas e tudo. Então, isso que a Leda leu, se cumpriu. Se cumpriu nesse período de idade das trevas. Foi um momento de trevas espirituais. Nós conhecemos como a grande idade média, né? A idade das trevas. Já são 9h27, eu tenho que dar uma aceleradinha, mas eu vi que alguém quer fazer uma pergunta, por favor.
Não, Jackson, é que eu queria só. Foi aí nesse período, no final desse período, que surge Martinho Lutero, que se. Né, Isso, que vai contra. Pode isso, falar. 1517. 17, né? Eu vou abrir para vocês aqui um PowerPoint que foi preparado com muito carinho. Obrigado, viu, Pingo? A Pingo é boa no PowerPoint, viu, gente? E eu vou mostrar para vocês aqui, porque é melhor ilustrar, né? E acho que fica melhor. Vocês conseguem enxergar aí esse gráfico aqui? Tá dando para ver? Dá para enxergar. Ali ele vai debater ele debate 95 teses, se eu não me engano. Ele Isso. debate contra aquelas vendas, as indulgências, toda aquela coisa que vem de Roma papal, né? Isso. Então, o que acontece? Aqui, resumindo para vocês, está vendo que as igrejas estão aí em cima e os selos estão embaixo? Sim. Você tem aqui, ó, vou usar aqui, ó, primeira igreja Éfeso, cavalo branco, vermelho Esmirna, preto Pérgamo, cavalo amarelo Tiatira, ó, 538 a 1517. Tá vendo aqui, ó? Desse período aqui, é muito tempo. E aqui vai acontecer isso que a Carla está falando. Aqui nós vamos ter Lutero. E aqui vai ter... Por quê? Porque tem almas clamando, é o quinto selo. Vamos ler o quinto selo para entender isso aí? Quem puder, lê para a gente aí, ó, para a gente já ir terminando, o capítulo 6, o verso 9, 10 e 11. Pode ler, quem encontrou. Pode ler. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, e o testemunho de quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. É até o 12, Jackson? Pode ler até o 12. Observei... Perdão, só o 11 tá bom, tá? Tá. E os mortos também... Então, aqui ela leu o quê? O quinto selo. O quinto selo já não é mais cavalo. Já é uma espécie de juízo de Deus sobre essas perseguições. Então, o que Deus permite agora, após esse bloco de perseguições? Ele permite com que a reforma, o protesto, o protestantismo possa ocorrer no meio do cristianismo. E essas almas debaixo do altar aí? Vamos trabalhar isso aqui rapidinho, para a gente ganhar um tempo aqui, ó. Primeiro, a palavra alma na Bíblia, na Bíblia denota pessoa completa. A alma não é algo que é parte da pessoa. A alma é a pessoa. Aonde está isso, Jackson? Gênesis, capítulo 2, verso 7. Só para reforçar, tá? Porque as pessoas... Alma vivente, né? Isso, Carla. Alma vivente é nós aqui, ó. É. Se a gente morre, a gente tem uma alma morrente, uma alma penada. Não. Isso é ensino pagão, ensino espírita. Isso não é ensino cristão bíblico. Por quê? Gênesis 2,7 diz o seguinte, ó. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, se o homem passou a ser alma vivente, nós só somos alma quando estamos vivos. Quando não estamos vivos, não somos almas. Mas aí vem a pergunta, e quem são essas pessoas, então, né, que foram vistas debaixo do altar? Olha só, o martírio do fiel e perseguido povo de Deus foi retratado aqui em termos de sangue sacrificial derramado na base do altar.
do sacrifício, do santuário terrestre. Isso acontecia, segundo Êxodo 29:12, Levítico 4:7, quando levava-se o cordeiro para ser sacrificado no pátio, ok? Você tinha ali um sacrifício pelos pecadores. E agora os pecadores, por todo esse espaço de tempo de apostasia, de mudança do plano da salvação, e pessoas que foram perseguidas e martirizadas, Deus está falando que ele estava ouvindo a voz dessas pessoas quando elas morriam de maneira injusta por muito tempo. Gente, do ano 538 até 1517, é quase um milênio. Concorda comigo? Né? São quase 10 séculos. Pessoas, imagina, inquisições, indulgências, pessoas sendo mortas por diversas maneiras, e Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Não quer dizer que essas pessoas estão lá no céu, debaixo de um altar, Senhor, vinga o sangue. Não. O povo de Deus tem sofrido injustiça e morte por sua fidelidade ao Evangelho. E ele clama a Deus pedindo que intervenha e o vingue. E esses textos, eles tratam do quê? Da injustiça cometida aqui na terra, e eles não falam sobre o estado dos mortos. Esse texto está falando sobre a injustiça praticada com essas pessoas que morreram. E afinal, essas pessoas não parecem estar, se você olhar assim, elas não parecem estar desfrutando a alegria no céu. Né? Porque se a gente vai para o céu, um lugar de alegria, como que elas estão lá todo esse tempo sofrendo? Quer dizer, o inferno é no céu? Lógico que não. Então é uma alegoria simbólica que a Bíblia usa, tá? Que a Bíblia usa numa boa. Se você ler, por exemplo, um texto... Lembra quando Caim matou Abel? Quem lembra? Caim matou Abel, matou o irmão, não foi? Sim. Então, como é que a Bíblia usa essa alegoria? Isso é uma alegoria, tá? Não é uma literalidade, é uma alegoria, um símbolo. Vamos lá para Gênesis, dá uma olhadinha lá, Gênesis capítulo 4, verso 10. Quem encontrar aí, fala, achei, vou ler, tá? E espera um pouquinho, tá? A cena do quinto selo se aplica historicamente ao período anterior e posterior à reforma. Ou seja, durante o qual milhões, gente, de pessoas foram martirizadas por causa da fidelidade. Elas eram fiéis e morriam por cristãos, entre aspas, cristãos romanizados. Ela também evoca a experiência, essa alegoria, do povo sofredor de Deus ao longo da história, desde o tempo de Abel. É isso que Jesus está falando. Desde o tempo de Abel, eu ouço aqueles que obedecem à minha palavra e acabam morrendo pelos seus próprios irmãos. Porque imagina que nós somos cristãos aqui e uns de vocês discordam de mim e vão querer agora me matar. Mas Deus está vendo. Porque isso aconteceu no primeiro assassinato da história da humanidade. Quem encontrou pode ler em Gênesis 4, verso 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teus irmãos clama da terra a mim. Deus aqui, ele foi até Caim e falou, Caim, o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Pergunta, o sangue fala? Não, é uma alegoria. Ou seja, eu vi o que vocês fizeram. Não no verão passado, né? Mas Deus está falando, eu vi o que vocês fizeram durante esses séculos com os meus filhos, os conservos, né? Como fala ali. Pode falar, Carla. Não, é que até mesmo Paulo, né? Ele tem a passagem que ele diz, né? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, né? Sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Olha aí que bênção. Exatamente, Paulo também usa essa figura antes de ser decapitado por Nero. Quer mais? Só para terminar, Apocalipse 19, verso 2. Olha como João repete essa expressão. Capítulo 19, verso 2. A Georgia que abriu aí, Georgia, está com a Bíblia aberta? Não? Tá bom.
capítulo 19, peguei no pulo, hein, Jorge? Tô brincando. Capítulo 19, verso 2. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Olha só. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. Nós vamos entender o que é a grande meretriz. Que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Tá vendo? Então, o Apocalipse ele vai falando que, olha, a vingança é do Senhor. O Senhor vai resolver a situação. E para terminar, então, nós vemos do verso 12 em diante uma sequência de destruições, uma sequência de juízos que são estabelecidos sobre a terra e sinais naturais que marcam um período que as pessoas estariam, daquele momento em diante, começaria o tempo do fim, que faz coro com Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus. Só vou mostrar um pedacinho, tá? Capítulo 12, ó. Olhei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira é sacudida por um vento. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ele começou a ver sinais na natureza acontecendo, prevendo que depois da reforma protestante, haveria um momento na história da humanidade onde as pessoas teriam uma ânsia muito grande de ver Jesus voltar, mas isso seria marcado por sinais naturais. E se você vai na Bíblia, você vê que Jesus fala isso, exatamente essas coisas, em Mateus capítulo 24. E é interessante que esses fatos, esses sinais, eles ocorreram justamente em torno, logo após 1700, ou seja, no começo do século XIX, do século XVIII. Por exemplo, vocês podem pesquisar isso na internet, tá? Os cristãos do mundo ocidental reconheceram, a cristandade em geral, hein? Nessa época não tinha igreja pentecostal, não existiam adventistas, não existiam muitas denominações que conhecemos hoje. Em 1755, houve o terremoto de Lisboa, tá? Foi o maior terremoto que pegou boa parte do litoral, Portugal, norte e o sul da África. E nesse momento aconteceu também o dia escuro, que foi 19 de maio de 1780. Teve também uma chuva espetacular de meteoros, dia 13 de novembro de 1833. Ou seja, esses fatos naturais, eles aconteceram numa sequência marcante que o povo cristão da época começou a falar, peraí, essas coisas estão acontecendo? Por quê? Começaram a estudar as profecias e acharam que Jesus estava para voltar mesmo. E Apocalipse 6, de 12 a 14, na verdade, levou uma série de reavivamentos e a conclusão de que Cristo estava se aproximando. E aí surgiram o movimento milerita e muitos outros reformadores começaram a querer estudar isso com mais detalhes. Tá? E se você lê Isaías 2,19, Oséias 10,8, Lucas 23,30, todas essas passagens bíblicas retratam esse alvoroço de reavivamento se preparando para a volta de Jesus. Só que quando estudarmos Apocalipse 11, você vai ver que era algo que era doce na boca, mas era amargo no estômago. Mas isso nós vamos estudar depois. Por quê? Foi bom no começo, mas foi decepcionante, porque não era o fim ainda. Tá? Então, para terminar, eu quero ler o verso 17. Pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem pode subsistir? Jesus termina o capítulo 6 fazendo uma pergunta. Quem vai conseguir subsistir quando de verdade, derradeiramente, o fim estiver próximo? E aí esse é um assunto para o próximo encontro, terça-feira, onde vamos falar daqueles que vão poder resistir
porque eles são os 144 mil. E aí, Amém. que cura simbólica é essa? Tá ok? Gente, desculpa, extrapolamos 12 minutos aí, e eu queria fechar com vocês, a não ser que tenha uma pergunta muito fulcral aqui, possa fazer à vontade, vou deixar só uma, tá? Tô vendo a Adriana com seu cachorrinho lindo ali, que legal. Alguma Meu pergunta? grude. Seu grude aí? Não? Vamos orar então, ok? Vou pedir para a Andréia, por favor, Andréia, despedir a gente com uma oração, pedindo uma bênção nessa noite de descanso para cada um de nós aqui. Vamos orar. Vamos. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia de vida. Em especial, queremos te agradecer por mais esse estudo. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, onde podemos conhecer e entender melhor os seus planos e a sua palavra para nós. Venho pedir que esteja com cada um de nós nessa noite, também com os nossos familiares, que possamos ter uma noite abençoada e de descanso. Fique conosco, perdoe todos os nossos pecados, Jesus. Em teu nome, amém. Amém. Jesus, amém. Obrigado, gente, de coração, pela paciência aí, com mais 12 minutos. Deus Imagina. abençoe vocês e que a palavra continue no coração até terça-feira que vem. Amém. Tchau. Tchau. Boa Acabei noite. minha bateria bem na hora.